Seja bem-vindo ao PDC, o seu programa de preparação diária de um cristão. Você é bem-vindo para estar conosco neste momento, onde nós vamos estar na presença de Deus. E não hesite em participar, em entrar em contato conosco, mandar o seu WhatsApp. Você pode ter essas informações todas e também a respeito da nossa igreja aqui nos rodapés que passam por baixo da nossa programação. E nós vamos começar com muito boa música, entrando na presença do nosso Deus. Eu estou aqui muito bem acompanhado para começarmos o nosso PDC, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida é. Mais uma vez, alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. E se tu tens alegria? Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Mais uma vez, se tu tens. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás correr. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida. E é isso que me faz cantar. É isso que me faz cantar. É isso que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz. E ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar. Salvou pobre pecador com seu amor. É isto que me faz cantar. E é sempre muito bom estarmos na presença do nosso Deus. E é muito importante nós não sairmos de casa sem antes termos a nossa comunhão com Deus, falarmos com o nosso Pai. E nós agora vamos meditar um pouco a respeito de salvação. Porque, afinal, Jesus Cristo ele veio para te salvar. E nós hoje vamos agradecer a Ele por essa salvação que Ele nos deu. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim comigo. Como diz em João 1,12, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu recebi este poder, porque eu recebi a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio no seu nome, porque Jesus me disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Por isso, Senhor, hoje eu ando neste caminho, nesta verdade, porque o Senhor me deu uma nova vida. E agora vamos fazer a oração do Pai Nosso. Diga assim comigo: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E que através do meu testemunho as pessoas falem bem de ti. Que venha o teu reino e assenta-te no trono da minha vida. Ó Pai, conduz a minha vida nos teus caminhos e que seja feita sempre somente a tua vontade e não a minha. E faz-me sempre contente com o pão nosso de cada dia que o Senhor me dá hoje. Ó Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, como eu também perdoo todos os meus devedores. E te peço que não me deixe cair em tentação e me livre de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Diga assim comigo: ó Pai, dá-me um espírito de sabedoria e de revelação, e ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu saiba quais são as riquezas da glória que o Senhor já me deu, as riquezas que já me pertencem. Ilumina a minha mente, para que eu saiba como operar com o poder que já está dentro de mim, e que é o mesmo poder que o Senhor usou para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos e o colocar muito acima de todo principado e toda potestade.
Ó Pai, Ó Pai, ilumina ilumina os olhos da minha os olhos mente, da minha mente, para que eu saiba operar, para que eu saiba para que eu saiba usar a autoridade autoridade que Cristo já me deu, Cristo já me deu, quando me colocou quando me colocou sentado à direita de Deus, de Deus, hierarquicamente, acima de principados, potestades e poderes das trevas. Ó Pai, Ó Pai, que o seu que nome o seu nome seja glorificado glorificado todos os todos dias, os dias, não só neste não século, só neste século, mas também no mas vindouro, também no vindouro, em nome de em nome Jesus. de Jesus. E agora nós vamos adorar ao nosso Deus. Vamos bendizer ao nome dele. Então aproveite esse momento realmente para adorar a Deus. Feche seus olhos. Esteja à vontade para falar com Deus. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Mais uma vez, de coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. E bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Mais uma vez, bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. És tu quem perdoas, és tu quem perdoas as minhas faltas, és tu quem saras as enfermidades, és tu quem me livras, és tu quem me livras de toda aflição, pastor da minha alma, toma o meu coração e bendiz a minha alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó Senhor. Repita assim comigo: eu ouço a voz do Senhor meu Deus, e tenho o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele me ordena. E por isso o Senhor me exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Bendito eu já sou na cidade ou no campo. Bendito eu sou ao entrar ou ao sair. E eu estou sempre por cima e não por baixo, por cabeça e nunca por cauda. E o Senhor me entrega diante de mim os meus inimigos que se levantarem contra mim. E por um caminho virão contra mim, mas por 7 caminhos todos os dias eles fugirão de mim. E o Senhor mandará que a sua bênção esteja comigo nos meus celeiros, e em tudo e em todo lugar aonde eu colocar a minha mão. Porque a terra que o meu Deus me dá, ela é abençoada. E Deus abrirá o seu bom tesouro do céu e me abençoará, porque eu ouço e pratico os mandamentos que Ele me ordena. Senhor, eu te agradeço por essas bênçãos na minha vida. E agora nós vamos meditar sobre vencer o mundo. Problemas podem acontecer, mas se você estiver firme na palavra de Deus,
nenhum mal pode acontecer contra a sua vida. E nós vamos meditar exatamente sobre isso. Em Filipenses 4, diz: quanto mais, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é bom, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, é nisto que devem pensar. E é exatamente isso que nós vamos meditar também para as nossas vidas. Diga assim: eu falo e eu só penso aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto. Eu só penso naquilo que é justo e naquilo que é puro. Eu só falo aquilo que é amável. E eu só falo aquilo que é de boa fama. E se há alguma virtude ou algum louvor, é nisto que eu penso. E é isso que eu falo. O que diremos, pois do Senhor, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então diga assim comigo: Deus, Ele é por mim. E por isso, nada e nem ninguém poderá ser contra mim. Ninguém me separará do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo e nem espada. Mal algum me afasta do amor do Senhor. E não há nada e nem ninguém que me possa separar do meu Jesus. E em todas as coisas eu já sou mais do que vencedor. Amém? Porque se Deus Ele é por nós, nada e nem ninguém pode ser contra nós. Muito maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Por isso, nós já temos o maior ao nosso lado. E é isso que nós vamos cantar. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Mais uma vez, se Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? E se Ele não poupou? Se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. Mais uma vez, se Ele não poupou. Se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. Muito bem, porque se Deus não poupou Jesus Cristo por nos amar, por que Ele não nos daria tudo, não é verdade? E agora nós vamos meditar sobre a área da saúde. Talvez hoje você esteja a sentir alguma coisa, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz para te dar vida, para te dar saúde. E é nisso que nós também vamos meditar. Em Isaías 53 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre Ele, e nós o reputamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, por isso que nós fomos sarados. E é exatamente isso que nós vamos meditar. Então diga assim comigo: verdadeiramente, Jesus Cristo levou sobre Ele as minhas dores e as minhas enfermidades. Jesus Cristo já levou naquela cruz tudo aquilo que me fazia mal. E nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus, por oprimido. Mas Ele foi ferido pelas minhas transgressões e foi moído pelas minhas iniquidades. E o castigo que hoje me traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, hoje eu sou sarado. Hoje eu estou curado. E nenhuma enfermidade pode vir contra a minha vida. Em Marcos 16 nos diz que estes sinais seguirão aos que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Também fala que imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Impor as mãos sobre os enfermos e ficar curado. É isso que hoje você vai receber para a sua vida. Que também há um toque de Deus na sua vida e você fica curado. Diga assim comigo. É Deus quem perdoa todas as minhas iniquidades e que sara todas as minhas enfermidades. Por isso, Senhor, eu tenho fé que hoje eu estou curado e que já não há enfermidade alguma sobre a minha vida. Eu tenho a fé que hoje eu tenho a minha cura. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? E agora nós também vamos louvar ao nosso Deus pela nossa cura, porque nós temos essa cura, nós temos essa saúde. E não importa o que o médico fale, porque se Deus já prometeu que Ele te cura, que Ele te dá saúde, qualquer coisa que seja falado contrário a isso é mentira, não tem poder. Então nós vamos louvar a Deus porque nós temos a fé que vence o mundo dentro de nós. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Diga, eu tenho a fé. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de problemas, potestades, acima de todo principado e potestade. E eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido, porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Diga mais uma vez, eu tenho a fé a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido, porque eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Diga em casa, eu tenho a fé que vence o mundo. Tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E para terminar, Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Eu tenho a fé. Nós temos essa fé que Cristo vive dentro de nós, e que Ele já nos deu autoridade, já nos deu poder para enfrentarmos todas as situações que se rodeiam, que estão ao nosso redor todos os dias. Diga assim comigo: Jesus venceu a morte, venceu o diabo e venceu o inferno, e recebeu a autoridade das coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e me deu esta autoridade. Eu estou sentado à direita de Deus Pai, com Jesus, muito acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Em Efésios 2,6 diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Isso significa que Jesus Cristo, Ele te salvou e te deu autoridade para vencer o mundo. Também diz que esta autoridade, ela está investida na nossa vida pelo nome de Jesus. Ou seja, você tem esse poder para dar ordens e tudo ao seu redor tem que acontecer. Problemas têm que fugir, se você usar essa autoridade que o crente já tem. Então diga assim comigo: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E eu não uso força, mas sim a autoridade que supera a força física. E os milhões de anjos de Deus são o meu exército e obrigam o inimigo a cumprirem as minhas ordens, porque eu tenho a autoridade sobre demônios, sobre doenças, sobre circunstâncias adversas. Eu tenho autoridade que o Deus já me deu. E eu uso o nome de Jesus. E os demônios têm que se dobrar. As circunstâncias adversas têm que acabar. Os problemas têm que desaparecer. E as bênçãos de Deus prometidas a mim vêm à minha vida e eu alcanço todos os meus alvos, porque eu já venci em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu uso a autoridade que o meu Deus já me deu. E as circunstâncias ao meu redor têm que mudar ao meu favor. Não importa o que o médico diga, não importa o que o meu patrão fale, não importa aquilo que o mundo fala, mas o que importa é o que Deus fala. Deus fala que eu sou um mais que vencedor, que eu sou um tudo posso, que eu sou sarado, que eu sou curado, que eu sou próspero, e é nisso que eu acredito. E eu uso a autoridade de Deus ao meu favor. A autoridade é essa que o meu Deus já me deu para mudar circunstâncias ao meu redor. É isto que eu falo e é isso que eu creio e é isto que eu já tenho em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora nós vamos meditar também a respeito dos nossos alvos. Por que vamos fazer isso? Porque nós vamos falar aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós vamos declarar aquilo que já é uma realidade para a nossa vida, mesmo que ainda não tenha acontecido. Quando nós temos um alvo, e o nosso alvo maior é servir a Jesus Cristo, Deus, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E também, Ele sente prazer em dar aquilo que alegra o nosso coração. Tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, nós agora vamos meditar nos nossos alvos. E você vai pensar naquilo que você precisa alcançar, mas que pela força dos seus próprios braços ainda não foi possível. Seja uma família abençoada, um emprego, saúde, não importa o que seja, porque para Deus nada é impossível. Pode parecer difícil aos seus olhos, mas aos olhos de Deus nada é impossível. Então é isso que nós vamos meditar. Feche seus olhos e comece agora a imaginar aquilo que você deseja alcançar. Comece a ver a sua família abençoada, um trabalho novo, uma nova casa. Comece a imaginar aquilo que são os sonhos de Deus para a sua vida. Porque todos esses sonhos que nós temos que usar a nossa fé para alcançar. A Bíblia nos ensina que tudo é possível àquele que crê. E se você crê nesse Deus que é misericordioso, nesse Deus de amor, nada é impossível para Ele. E tudo fica fácil para nós podermos alcançar. Se tu podes crer em alguma coisa, crê que tudo é possível para a sua vida. Então agora, comece a imaginar, ver a sua vitória a chegar. E diga assim comigo: Senhor, eu te agradeço pela minha vitória. Eu me vejo a vencer todos os dias e a alcançar os meus alvos. A Bíblia nos diz que se tudo podes crer, é porque é possível. E nós cremos no que é possível. Nós cremos no poder de Deus. E Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Por isso, eu falo aquilo que ainda não é como se já fosse.
Eu falo que eu tenho uma família abençoada. Eu falo que eu tenho um bom emprego. E agora comece a falar aquilo que ainda não é, como se já fosse. A Bíblia também nos diz que, a saber que Deus, Ele vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Por isso nós também chamamos e falamos à existência os nossos alvos, aquilo que nós imaginamos e acreditamos. E sabendo que os sonhos de Deus ao nosso respeito são ainda muito maiores do que os nossos. Então, o seu sonho é algo bom, mas Deus tem um sonho ainda melhor a seu respeito. Deus fala ainda mais, Deus fala ainda melhor a seu respeito do que aquilo que você possa falar. Então, com essas imagens que você pintou no seu coração, que você já imaginou, diga assim comigo: Senhor, eu te agradeço, porque eu já tenho a minha saúde. Eu sou sarado e eu sou curado. Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho prosperidade na minha vida. Nada me falta. Eu tenho o suficiente ainda para ajudar o meu próximo e levar o amor do Senhor por todos os lados do mundo. Senhor, eu te agradeço, porque a minha família, ela é abençoada, porque o Senhor está no centro, no coração da minha família. Eu falo, Senhor, que o meu emprego é um bom trabalho. Eu te agradeço, porque não é o meu salário que supre as minhas necessidades, mas é o Senhor quem supre as minhas necessidades. E que hoje, ao longo desse dia, eu terei um dia abençoado. As tuas bênçãos já são uma realidade sobre a minha vida. E eu estarei sempre por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. E eu não olho para as circunstâncias, eu não olho para os problemas, mas eu olho sempre para Jesus. Eu te agradeço, ó Pai, porque neste dia eu sou mais do que vitorioso. Eu te agradeço, porque este dia está começando, mas eu terei o melhor dia da minha vida. E eu te agradeço, porque o Senhor faz parte deste dia, porque o Senhor está no meu coração. Eu nunca deixo de olhar para o Senhor. Eu não desfoco o meu pensamento, mas eu olho sempre para Jesus. Por isso, ó Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem. E com isso, nós agora podemos ir por um longo dia de trabalho, por um dia maravilhoso na escola, para onde quer que você vá. Deus estará com você. As bênçãos de Deus te alcançam onde quer que você esteja. Seja na cidade, seja no campo, não importa. Porque para Deus nada é impossível. E agora, não olhe para situações, não olhe para problemas, mas olhamos para quem, Manu? Olhamos para Jesus. Olhe sempre em frente, tenha um alvo, alcançar a Jesus Cristo. Tenha o alvo de andar sempre com Jesus. E também tenha o alvo de estar sempre próximo a Ele. Você pode fazer isso acompanhando a nossa programação ao longo do dia. Você pode entrar em contato conosco através dos contatos que tem aqui em rodapé. E você será sempre muito bem-vindo para estar conosco no PDC. Que Deus os abençoe, tenha uma semana maravilhosa e até a próxima. E olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Mais uma vez, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Diga comigo mais uma vez, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus.